João 6, 5 a 13. Sagradas Escrituras registra momento muito lindo no ministério de Jesus, do milagre. Nós somos um milagre. Amém? Diga, eu sou um milagre. Porque no momento em que você recebeu de Deus a salvação, operou-se um milagre de transformação, de morte para vida. Louvado seja o nome do Senhor. João 6, 5 a 13 diz: Jesus percebeu que uma grande multidão estava se aproximando e comentou com Filipe: onde poderíamos comprar pão para alimentar toda essa gente? Ele queria apenas testar a fé de Filipe, porque já sabia o que fazer. Filipe respondeu: 200 moedas de prata não seriam suficientes para que cada um ganhe apenas um pedaço de pão. Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há um menino aqui com 5 pedaços de pão e 2 peixes. Mas para uma multidão como esta, isso é como uma gota num balde. Jesus disse: façam o povo se assentar. A grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali, cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Depois que o povo comeu até se fartar, ele disse aos discípulos: ajuntem as sobras para que nada seja desperdiçado. Eles obedeceram e encheram 12 cestos grandes com as sobras dos 5 pedaços de pão. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Aleluia. Pergunta ao seu irmão se ele está preparado. Diga para ele: você está preparado, irmão? Deus quer realizar mais um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Você sabia que muitos de nós, ou muitos discípulos de Jesus nos dias atuais, não rompem, não experimentam mais de Deus, porque eles são muito racionais e pessimistas. Eles caminham muito na lógica, né? Tipo, 2 e 2 são 4. E a gente sabe que na matemática de Deus, 2 e 2 podem ser 1000. Né? Como 5 e 2, você pode dizer que são 7, pastor. Não são, na matemática de Deus, deu para mais de 5.000. Né? Então, muitos cristãos, eles não experimentam mais de Deus na vida deles, porque eles são muito pessimistas, muito racionais, muito lógicos, ou seja, eles querem andar na lógica do homem. E nós não podemos viver assim, porque senão nós não vamos experimentar aquilo que Deus tem mais para nós. Aleluia. Pela lógica ali, os discípulos falaram para Jesus: olha, pela lógica, é claro que eles não usaram esse termo, mas na cabeça deles era: o que 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos vão né, fazer? Não vai dar para alimentar a multidão. O que vai fazer com isso aí? Não tem. Precisaria de muito dinheiro para alimentar essa multidão. Olha só a cabeça. E essa é a cabeça de muitos cristãos. Mas na verdade, querido, Jesus, quando ele fala para nós, ele enxerga o invisível. Você e eu não vimos aquela quantidade de pães e de peixes que se transformaram, mas Jesus já via. É essa mensagem que Jesus quer para nós nessa noite, de forma muito singular. Coisas que nós não estamos vendo, mas que nós precisamos apresentar um pouco para Ele, e Ele vai nos fazer enxergar aquilo que é o milagre dEle, em nome de Jesus. E querido, nós vamos aprender com Ele, nesse texto, como que nós ainda podemos experimentar muitos milagres, seja
na nossa família, no nosso ministério, coisas que nós queremos realizar e que nós não dependemos do homem, mas dependemos de Deus, né? O que Deus quer de nós? Só uma coisa, diz assim, olha, entregue nas minhas mãos o que vocês têm, e aí a coisa vai acontecer. Mas para nós experimentarmos, Ele nos ensinou, na verdade, alguns passos importantes, decisivos. Se você pudesse até anotar esses passos, você vai ver que eles são determinantes para que nós experimentemos coisas maiores de Deus na nossa vida, no nosso ministério, enfim. A primeira coisa que Jesus, quando ouviu dos discípulos, né, acerca do que havia ali uma multidão e que não tinha condições, primeira coisa que Jesus falou para eles assim, tudo bem, calma aí, faça o povo se assentar, diga para o povo se assentar. E diz o texto que, na verdade, né, o povo se assentou em grupos de 50, de 100, né? Agora você imagina quantidade que a Bíblia fala de 5.000 pessoas, né? Um outro texto fala de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. Agora você imagina a multidão que estava ali diante de Jesus, e Jesus então fala para os discípulos, olha, fala para o povo se assentar, né? Grupos de 50, grupos de 100. Ou seja, o que é que Jesus queria dizer para aqueles irmãos, para os seus discípulos, né? Ou seja, põe em ordem, porque aquilo que está desorganizado não experimenta milagre. Então, a primeira coisa que Jesus quis mostrar é o seguinte, para você experimentar o que Ele ainda tem para realizar na sua vida, você precisa colocar a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. E é isso mesmo que Ele mostrou aos seus discípulos. O ensino aqui é exatamente esse. Não há milagre de multiplicação na desordem, na anarquia. Não existe. Deus, querido, é um Deus que pensa de forma antecipada. Ou seja, o que é isso, pastor? Ele pensa, ele sempre faz o planejamento. Tem gente que acha que Deus, não, de repente Deus fez. Não, Deus já planejou aquilo ali. O que Deus vai realizar na sua vida, Deus já planejou. Amém? E aí, pastor, por que Ele ainda não fez? Talvez Ele esteja dizendo para você assim, se organize. Bota em ordem aquilo que você deseja que aconteça o milagre. Um exemplo que a gente tem, Elias, antes de orar, ele põe em ordem. Vocês lembram que caiu fogo do céu no altar? Mas antes de orar, ele põe em ordem um altar que estava todo quebrado. Estava todo desorganizado. Então, antes dele falar com Deus, ele faz a parte dele. Ele vai lá e prepara, organiza o altar que estava todo quebrado, todo desorganizado. Então Deus está falando para nós nessa hora o seguinte, olha, você quer um milagre aonde? Em que área da tua vida? Olha, está desorganizado. Primeiro faça a tua parte. Reconheça o que você tem que arrumar, organizar, para que então o milagre possa acontecer. Não importa qual seja esse milagre, vai acontecer em nome de Jesus. Amém, querido? Isso serve para a sua vida ministerial, para o seu casamento, para a sua família, seja em qual for a área, nós queremos milagre. Mas Deus está falando, como é que eu vou enviar o milagre? Se você não está preparado para receber, se está uma bagunça aí. Então se prepare, diga para o teu irmão, tem que ter ordem. Diga para o teu irmão, tem que ter ordem. Querido, quem não se organiza, quem não planeja, não tem objetividade. Quem não tem objetividade não sabe aonde vai chegar. Você precisa se organizar, você precisa planejar. Aleluia, amém? Mesmo no caos, você percebe que há necessidade de organizar mesmo no caos. Deus quer realizar, mas precisa organizar, seja na sua empresa, seja na sua vida conjugal, não importa, eu tenho que organizar, que me preparar para receber o que Deus tem para nós, para mim, para você, para o ministério Vida e Paz, para a família Vida e Paz. Amém, queridos?
Então fale para o teu irmão, irmão, vamos nos preparar. Bata no ombro do seu irmãozinho que está do seu lado aí, diga para ele assim, irmão, não há milagre na desordem. A primeira coisa é essa. Põe ordem aí, em nome de Jesus. Manda se assentar o povo. Põe ordem primeiro na casa. Isso, agora sim. Aí vai começar a distribuição. E antes disso ele ainda ora agradecendo ao Pai. Segunda coisa que Jesus nos ensina, que você pode escrever aqui, aí, coloque o que você tem nas mãos certas. Muitas vezes nós estamos colocando o que nós temos nas mãos erradas. Entregamos nas mãos erradas. Você percebe que muita gente tem dificuldade com dízimo, com oferta. Muita gente tem dificuldade com as coisas do reino de Deus, da obra de Deus. Você percebe que muitos crentes têm muita dificuldade com isso, né? Talvez você até tente justificar assim, não, pastor, que eu vejo aí alguns pregadores, algumas igrejas explorando, né? Meu querido, o seu parâmetro não é aquele lá não, o seu parâmetro é onde você está, onde Deus te colocou. Aleluia? Amém? Então olha só, tem muitos crentes, mas não são poucos não, tá? São muitos crentes que têm dificuldade com isso. Mas o que que eles fazem? Eles pegam o pouco que eles têm e colocam nas mãos erradas. E aí a coisa não vai funcionar como você gostaria que funcionasse. Aplicam na coisa errada. Investem na coisa errada. E não vai funcionar, irmão, mas não vai. Mas não vai mesmo. Ah, pastor, mas, rapaz, perceba isso que eu estou falando para você. Guarde isso que eu estou falando para você. A obra de Deus, a igreja já podia ter avançado muito, a igreja do Senhor. Mas sabe por que ela não avançou ainda muito? Sabe por que muitos crentes ainda ficam sabe assim, voltados, pastor, porque Deus me abençoa? Porque os crentes, a maioria deles tem dificuldade de colocar as coisas nas mãos do Senhor. E quando eu falo colocar as coisas nas mãos do Senhor, irmão, ah, pastor, eu entrego meu filho nas mãos do Senhor. Eu entrego minha casa nas mãos do Senhor. Quando eu falo entregar nas mãos do Senhor, irmão, é literalmente entregar no reino dele, investir no reino dele. O tesouro é o reino dele, é a obra dele. E muita gente não tem esse entendimento. Nas últimas décadas, então, isso se transformou numa coisa muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque tem aquela filosofia assim, a filosofia da mentalidade pobre, né? Da pobreza espiritual que eu estou falando, e muitas vezes do entendimento espiritual, do discernimento espiritual, né? Ah, nós temos que ser pequenininhos, porque, né? Ah, que pena que é aquele negocinho lá, ah, tadinhos. Não, calma aí. Deus tem coisas grandes e firmes para nos mostrar. Eu não posso ficar com esse pensamento, irmão. Diga para o teu irmão, são coisas grandes. Então você perceba só. Imagine, querido, eu vou dar aqui alguns exemplos só. Uma bola de futebol nos pés de muitos que estão aqui não vale nada. Vale o quê? Vale muitas vezes um joelho machucado, um pé inchado, né? O outro que chega em casa todo arrebentado. Mas imagine, uma bola nos pés do Neymar. Quantos milhões de dólares? Não é verdade? Lugar certo. Não é? Imagine uma prancha de surf. Nos pés de alguns aqui, ou aqueles que gostam. Não vai valer nada. Vai valer muito tombo na praia. Mas uma prancha de surf nos pés do Ítalo, nosso irmão, vale medalha de ouro. E o irmão que acordava 3 horas da manhã para poder orar ao Senhor. É o lugar certo. Você imagine, querido, quem gosta de skate aqui? Só o Marcelo e a Bianca. Mas se colocar um skate nas suas mãos para você, né, seus pés, você vai cair, vai levar um monte de tombo. O Marcelo também, a Bianca também é a mesma coisa. Mas nos pés daquela irmãzinha Raíssa, aquela menininha de 13 anos, valeu o quê? Valeu ouro.
Então o que eu estou querendo mostrar com esses exemplos aqui, querido, é que 5 pães e 2 peixes, nas mãos do discípulo André, não valia nada. Ele disse assim: Senhor, não vale nada. Mas quando aqueles pães e aqueles peixes foram para as mãos certas, meu amigo, virou milhares. É verdade. Talvez muitas vezes Deus está te pedindo as coisas e você está dizendo assim: mas Senhor, eu sou pobre, eu só tenho um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Olha, Senhor, peça a fulano que fulano é rico, que fulano tem mais dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não pede para nós, querido, porque nós não temos. Deus pede para nós porque nós temos. Entenda isso. Ele não pede aquilo que você não tem, Ele pede aquilo que você tem, para transformar o que você tem em uma multidão, num milagre. E nós ficamos assim, ó, de pulsos fechados, de mãos fechadas para o Senhor. Não. Sabe, isso é muito certo, irmão. Hoje você vê uma mulher que paga 150, 200 reais, não sei, né? Que paga 200 reais para fazer um negócio no cabelo. Melhora um pouquinho, né? Mas vai lá e paga 200 reais. Mas se eu pedir, se Deus pedir agora para você 200 reais, você vai dizer que você não tem. Ah, Senhor, eu não tenho. Ah, o pastor está pedindo dinheiro na igreja. Ah, eu vou sair dessa igreja porque o pastor está pedindo dinheiro na igreja. Não é Deus que está pedindo, não, irmão. Você sabe por quê que você acha que sempre é o pastor, não é Deus? Sabe por quê? Porque você nunca acha que Deus vai te pedir isso. É verdade, irmão. E aí nós não colocamos nas mãos certas, nós não investimos no reino dele, na obra dele. O que acontece com a gente? Nós ficamos assim, atados muitas vezes com esse pensamento. E o ímpio avançando. Porque a Bíblia diz que os ímpios irmãos, os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Porque eles não têm medo de arriscar, de investir, mas nós temos. Temos medo aonde, pastor? De investir no reino. E é exatamente no reino de Deus que a coisa faz, que o milagre acontece, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você imagine, você nas mãos de Deus. Vamos àquele exemplo que todo mundo conhece aqui, Golias e Davi. Irmão, muita gente diz assim: ele pegou 5 pedrinhas, pastor. O que era 5 pedrinhas, pastor, no estilete para poder, então, matar um gigante? Mas, meu irmão, Davi disse assim: eu vou contra ti no nome do Deus dos exércitos. Ele não precisava de mais nada, só aquilo que ele realmente tinha nas mãos. Era o que ele sabia fazer, mas ele foi em nome do Deus dos exércitos. Vamos sair, igreja, vamos levantar e vamos no nome do Deus dos exércitos. E vai haver uma revolução na tua família, na tua casa, na cidade de Vila Velha. Mas enquanto isso não acontecer, Deus está lá torcendo, Deus está lá dizendo: meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha, avança, eu quero que vocês apresentem para mim o que vocês têm. Mas o que muitas vezes nós temos, nós aplicamos aonde? Nós investimos aonde? No lugar errado, nas coisas erradas. Você já entendeu isso, querido? Quem entendeu isso? Você é capaz de comprar uma geladeira em 12 vezes, mas não é capaz de 12 vezes. A geladeira de 3.000 conto, aquela geladeira inversa, né? Pastor, porque eu precisei. Não estou dizendo que você não deva comprar, não, mano. Eu acho que você deve comprar até a melhor do que essa daí. Entendeu? E dá para o pastor. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, nessa brincadeira. Deixa eu falar uma coisa aqui. Por que você não faz isso no reino de Deus? Por que para a gente, sabe, investir em alguma coisa, meu Deus do céu, nós não podemos avançar porque nós ficamos assim. Porque você diz assim: eu 12 vezes, mas o que eu vou ganhar? A ideia não é essa? Não é essa a ideia?
Mas investimos fora, investimos e aplicamos em coisas que não vão trazer retorno para nós. E é Deus que nos sustenta, amém, irmãos? Deus que nos sustenta. Nas mãos de Jesus, você é como aquele pão que vai multiplicar. Aleluia! O segredo é não sair das mãos dele. Então vamos nos colocar nas mãos dele, vamos entregar nas mãos dele, vamos investir sempre que ele disser assim, meu filho, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Seja, eu estou falando de dinheiro, eu estou falando de investimento, mas eu também quero falar de dons, eu quero falar de talentos, eu quero falar de tempo, sabe? Invista mais tempo no reino de Deus, na obra de Deus, sabe? Invista mais o seu talento na obra de Deus, no reino de Deus. Ah, eu tenho um talento para isso, invista mais, separe um pouco desse tempo para usar esse talento no reino, na obra de Deus, no ministério onde Deus colocou você. Separa um tempo para isso. O dom que Deus te deu. Ah, pastor, eu tenho um dom. Isso. Invista mais. E o que acontece muitas vezes? Nós não queremos fazer isso. Meu irmão, se você crê que nós estamos debaixo de uma unção profética, levante as suas mãos. Deus vai usar você para tocar vidas e coisas que você nunca imaginou, em nome de Jesus. E aonde você tocar, vai sair e vai ter prosperidade, amém? Em nome de Jesus, né? Alguns pensam muitas vezes assim, mas pastor, você acha que essa Raíssa, essa menina, ela começou, sabe, já, né, lá? Você acha que esse irmão que ganhou lá a medalha de ouro no surf, você acha que ele começou já? Não. Porque muitas vezes a nossa cabeça é assim. Pastor, eu estou passando por um momento difícil. Esse momento de começar é muito difícil. Eu não tenho aquilo, não tenho aquilo, mas pastor, não dá. É muito difícil, pastor. Pelo que eu estou passando também, deixa eu te falar uma coisa, querido. Tudo que nasce grande é monstro. E morre logo. Vai começar, vai ser difícil mesmo. Não vai ser fácil não. Lembra da mensagem do domingo passado? Tem um processo. Para a gente ver Jesus Cristo glorificado, com o corpo glorificado, sendo ressuscitado, primeiro ele passou pelo processo da cruz. Então vai devagar que a coisa vai acontecer. Sonha grande, mas com a humildade de começar pequeno. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Eu sonho, pastor, eu estou sonhando. Eu sonho, pastor, com 10 células esse ano. Mas eu só tenho 2, pastor. Multipliquei uma. Eu acho que não vai dar. Não vai dar sim. Sonha grande, mas comece pequeno. E Deus vai multiplicando o seu sonho. As forças, o vigor. Deus vai realizar. Você tem 10 células. Sonha, vão ser 50 em nome de Jesus. Mas tem pandemia, pastor. Para Deus não tem pandemia. Não tem nada que possa impedir aquilo que Ele vai fazer. Olha, Jesus não dá conta. Olha, nós só temos aqui, isso é peixinhos, esses pãezinhos aqui, não vai dar para essa multidão, não quero saber se vai dar ou não vai dar. Entregue nas minhas mãos, vai acontecer, aleluia. Não se limite pelo pouco que você tem. Crê no muito de que Deus pode fazer. E é isso que nós temos que fazer. Você vai exaltar o nome do Senhor. Terceira coisa que Jesus nos ensina isso daqui. Olha, isso aqui é uma receita, tá? Anote essa receita para você experimentar ainda o que Deus quer fazer. Terceira coisa que Jesus nos ensina aqui, no versículo 11. Seja agradecido pelos 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus pegou os pães e pegou os peixes, irmão, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Agradecer ao Pai. Primeira coisa que ele fez foi agradecer ao Pai. E aí, meu irmão, pode ficar tranquilo. Porque quando você é agradecido a Deus e honra a Deus pelo que você tem, pode crer que aquilo vai se transformar em muita coisa nas suas mãos. Não, você não entendeu. Porque quando a gente fala de honra aqui, nós estamos no ano da honra.
As pessoas interpretam muito mal isso daí, muitas vezes. A família, vida e paz não, graças a Deus. Mas muita gente interpreta já de outra forma. Porque nós não honramos a Deus com o que Deus nos dá, com o que nós temos, irmãos. Ah, mas eu só tenho, olha só a expressão que sai da nossa boca. Eu só tenho isso aqui. Ou seja, você não está grato a Deus pelo que você tem. Agradeça a Deus, seja agradecido. É muito fácil, querido, agradecer a Deus quando você precisa de 70 e tem 700. Eu quero ver você agradecer a Deus quando você precisa de 700 e só tem 70. Mas eu preciso de 700, pastor. Quando Jesus olha, irmãos, para os peixinhos, para os pães, ele vê uma multidão. Esse é o olhar de Jesus. É difícil agradecer quando você tem menos do que você precisa. Por isso que tem muita gente que amaldiçoa o salário que recebe. Pastor, mas olha a porcaria do salário que eu recebo. Eu recebo R$1.200 por mês, né? Irmão, já vi muito crente amaldiçoando o salário que recebe. E ainda diz assim, eu não dou mais, pastor, porque, sabe, se eu tivesse mais, eu daria mais. Não daria não. Não daria não. É por isso que Deus não te dá mais. Porque Deus sabe que o teu coração agora é assim, Ele não vai ser mudado quando te der mais. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Todos os dias Deus quer realizar milagres de multiplicação. Mas aonde há murmuração, onde as pessoas, sabem, murmuram, quando há reclamação, a coisa não acontece. Não vai acontecer. No dia que nós pararmos de reclamar o que não temos e agradecer a Deus o que temos, os céus irão abrir e derramar bênçãos sem medida para nós. Então vamos agradecer a Deus. Aleluia, eu só tenho isso aqui. Não, só tenho não. Eu tenho isso aqui, graças a Deus. E se Deus pedir agora que toma aqui, Senhor. É desse jeito, aleluia. Você nunca viu o pastor Marco Aurélio aqui, nunca vai ver. Se você vê isso daí, é porque o pastor Marco Aurélio ficou doido. Aí você pode mandar internar. Você nunca vai ver o pastor Marco Aurélio aqui pedindo para você casa, bicicleta. Nada disso, nunca vou pedir isso para você, irmão. Porque se você não tem um discernimento espiritual para ouvir Deus falar com você no seu lugar secreto, você não vai ter discernimento espiritual para ouvir o pastor que é homem falando com você para você dar alguma coisa. Ainda mais nos dias atuais. Vocês lembram de Paulo e Silas? Eles podiam estar ali praguejando o Senhor, reclamando de Deus. Deus, mas nós nos doamos para a sua obra, nós nos entregamos para a sua obra, e nós estamos aqui presos, amarrados, aprisionados, sofrendo injustamente, Senhor. Não nos deixe sofrer. Apanharam, irmão. Tinham feito o quê? O que eles tinham feito para apanhar? Eles só estavam fazendo bem. Mas apanharam, foram lá. E o que estava acontecendo na prisão? Vocês conhecem a história? Conhecem a história. Eles estavam ali fazendo o quê, irmãos? Orando e cantando, louvando a Deus. Gente, mas quando eu vejo um crente que está doente, porque eu estou assim, pastor. Quando eu vejo um crente que está com problema, pastor, porque não sei o quê. E o crente quer tomar remédio para depressão, e ele vai para o buraco, e sabe aquela coisa toda. Ei, comece a glorificar a Deus e a cantar a Deus, e vai sair tudo em nome de Jesus. Comece a orar ao Senhor. Obrigado, Deus, aleluia. Você louva o nome do Senhor. À meia-noite eles oravam, cantavam, e o louvor subia ao céu. Irmão, o diabo, a cabeça do diabo deve ter dado nó ali na hora. Ele deve ter pensado assim, mas que homens são esses? Né? Os caras apanharam, foram açoitados, estão acorrentados, e eles continuam cantando a esse Deus, louvando a esse Deus. Eles continuam crendo que Deus pode livrá-los dali. Deu um nó, irmão, e os anjos do céu desceram, porque receberam uma ordem do Todo-Poderoso. Vai lá agora, e as portas se abriram, as correntes saíram, quebrou tudo, irmão. Quebra tudo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, canta, ó minha alma, canta ao Senhor. Aleluia. As portas foram abertas, irmãos. Louvores, ofereceram sacrifícios de louvor.
ao Senhor. Deus vai abrir portas aqui, irmãos. Portas aonde você imagina que nunca poderá ser aberta. Deus vai abrir, mas você precisa cantar, você precisa louvar, você precisa orar, você precisa glorificar a esse Deus, em vez de estar reclamando e olhando para o seu vizinho, mas ele está prosperando e eu não. Eu me entrego na obra de Deus. E o que Deus tem feito pela minha vida? Quero que você profetize, irmão. Mas eu vou profetizar sobre a tua vida. Um novo tempo começa. Para você, para sua casa, no nosso ministério, para sua família, no seu relacionamento, seu emprego, sua vida profissional, em nome de Jesus, sua vida sentimental, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Aleluia. Interessante, de vez em quando eu oro, irmão. De vez em quando eu lembro, Senhor, visita os solteiros, Pai, as solteiras da tua casa, tua obra, porque eu sei, irmão, que muita gente hoje sofre, porque fizeram a decisão errada na hora de escolher. Eu não estou falando daqueles que não eram, e que casaram e depois se converteram. Eu estou falando daqueles que são convertidos, e hoje são levados pelo coração e pelo sentimento, e fazem então uma decisão errada, numa aliança de casamento, porque sabe que quando se faz uma aliança de casamento, ela tem que ser para sempre. Mas aí descobre depois que o cônjuge não é aquilo que ele achava que era. Não sei porque que eu entrei nesse, mas Deus sabe. Deus sabe. Cuidado. Em nome de Jesus. Então Jesus fala, ó, seja agradecido pelos 5 pães e 2 peixes. Você está solteiro? Estou solteira, pastor, estou solteiro. Agradeça a Deus porque você está solteiro, solteira. Sirva ao Senhor, se entregue ao Senhor, amém? Amém? Ele está preparando o melhor para você, para ficar em paz. Fique tranquilo em nome de Jesus. Ele preparou o melhor para o meu filho, preparou o melhor para minha filha, preparou o melhor para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o nosso coração primeiro estava nele, e no reino dele, e na obra dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda isso, querido. Entenda isso, querida. Não pense em satisfazer a tua carne, para depois entender que Deus vai mudar a história. Satisfaça o espírito. E você não vai precisar passar pelo sofrimento para poder discernir aquilo que realmente Deus tinha para você. O melhor de Deus está sendo preparado para vocês. Aguarde aí. Fale para o teu irmão, irmão, aguarda. O nosso problema não é crer, irmã. O nosso problema não é crer, não é ter convicção. Pastor, eu tenho fé, pastor. Eu tenho fé. Eu acredito que você tem fé, que você tem convicção. Sabe qual é o nosso grande problema? É a segunda parte de Hebreus capítulo 11, versículo 1. Qual é, pastor? É esperar. Muitos crentes têm fé, mas não sabem esperar. Precisa saber esperar. Eu creio. E porque eu creio, eu vou esperar. E eu sei que o meu Deus vive. E a última coisa que Jesus nos ensina aqui. Olha só como Jesus nos ensina aqui. Ele fala assim, no versículo 11. Ele pega o pão, ele agradece ao Pai. E ele pega e parte o pão. E os peixes e entrega nas mãos dos discípulos e distribui. O que ele ensina para nós? É distribuindo o que sobra. Quem não compartilha não vai sobrar. Eu vou repetir, quem não compartilha o que Deus te dá, não vai sobrar. Por isso que tem muito crente que no final do mês tem que pedir emprestado. E quando eu falo aqui, irmão, de ordem, eu estou falando de planejamento. Pastor, eu sou fiel no dízimo, eu sou fiel na oferta. Eu invisto. Mas a minha vida financeira
É porque você precisa planejar, você precisa se organizar. O problema não está na sua fidelidade. O problema está no seu planejamento. E quem não planeja, não consegue, irmão, sobrar. Quem planeja, Deus vai fazer sobrar. Compartilha. O que é para ser semeado não pode ser comido. Deus está te dando semente. Deus dá muita semente para nós. E o que nós estamos fazendo com a semente? Comendo. Se é para compartilhar alguma coisa, misericórdia. Você imagine, irmão, se ele pega aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos, em vez de distribuir, eles comessem, os discípulos comessem, o povo ia continuar com fome, não ia? Não ia? E não ia ter milagre, não ia? Você sabe por que não está tendo milagre em muitas casas de crentes? Aí seja na vida profissional, seja em qualquer área, sabe por quê? Porque eles estão recebendo de Deus, mas eles não estão distribuindo parte daquilo que Deus tem dado para eles. O irmão da igreja pediu urgentemente para que os irmãos pudessem dar, né, blusa, cobertor, por causa do frio que veio, essa frente fria. Louvado seja Deus, que eu creio que muita gente deu, amém? Quando você compartilha, a semente sempre volta multiplicada. Você quer viver no próximo mês dizendo assim, está sobrando? Quem aqui quer viver no próximo mês dizendo assim, está sobrando? Está sobrando. Para que isso aconteça, você precisa aprender a semear. Então eu vou te falar aqui alguns valores dessa oferta desse menino. Do menino, tá? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Era o lanche dele, né? Ele levou para o lanchezinho dele. Porque Jesus, quando pregava, irmão, não era igual o pastor Macoré, 35, 40 minutos, não. É 2, 3, 4 horas, 5 horas. O apóstolo Paulo ia na mesma balada de balada de Jesus. A tal ponto de pregar, o menino caído. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te ensinar aqui. Deus nos prova na área que Ele mais quer nos abençoar. A oferta que mais dói é a que mais produz. Doeu ali para o menino. Eu vou dar o meu lanche. É a única coisa que eu tenho. Eu vou dar. Segunda coisa que eu quero ensinar para vocês. A semente sai das minhas mãos, mas ela não sai da minha vida. A semente continua no meu coração. Ela sai das minhas mãos, mas não sai do meu coração. Terceira coisa que eu quero ensinar para vocês. Isso eu estou falando sobre a oferta do menino, quando Jesus ensina que deve distribuir. O dinheiro é uma ferramenta para servir a Deus, servindo ao próximo. Entenda isso daí. O dinheiro é uma ferramenta para servir a Deus, servindo ao próximo. Pastor Ariovaldo Ramos, ele diz assim, aquilo que eu não posso doar, me possui. Eu só possuo aquilo que eu posso doar. Se o que eu tenho eu não posso doar, isso se tornou meu ídolo. Lembra de Isaac e Abraão? Se eu tenho uma casa, um carro, seja o que for, um objeto qualquer, e Deus me pede aquilo, e eu não dou, é porque aquilo está me possuindo. Porque para dar, irmão, você tem que ter essa experiência com Deus. Amém? Por isso que você nunca vai ver o pastor Marco Aurélio falando aqui, irmão, quem pode doar uma casa? Você pode vir pela emoção. Não, você tem que ouvir Deus falando com você. E por que muita gente não dá? Porque não consegue ainda ter experiência de Deus falar com ele. E muitas vezes as pessoas estão apegadas a isso. Essas coisas possuem as pessoas. Doar para o serviço do reino de Deus, Jesus disse, é ajuntar tesouro no céu. Você vai ajuntar tesouro no céu. Quando alguém, há 5 anos atrás, me perguntou, falou assim, pastor, mas eu estou dando uma oferta para ajudar a comprar esses ar aí. Foram 5 ar, 5 ou 6.
Mas isso é para a igreja, pastor. Se tudo o que eu faço para a obra de Deus, eu estou juntando tesouro no céu. Se você não tem esse entendimento, não doe nada. Não doe. Eu não quero que depois você saia assim, eu ajudei aquela igreja. A igreja não é minha. A igreja não é tua, a igreja é do Senhor. Então eu estou ajuntando tesouro no céu. Tudo aquilo que se transforma no meu dinheiro para que o reino de Deus seja expandido, eu estou juntando lá em cima. Amém? E quando você está aqui, chega o verão, esses ar estão funcionando, você fica feliz por isso, não fica? Amém? Os nossos convidados, as pessoas que chegam na nossa casa. Quando uma pessoa chega na tua casa, a sua casa está muito quente, o que você faz? Você pega o ventiladorzinho lá do seu quarto, bota na sala, para poder ventilar, para que eles se sintam mais à vontade. Não é isso assim? É assim que a gente faz. Porque na nossa casa a gente quer o melhor para nós. É desse jeito. E tudo que você... Aí você pensa assim, eu estou investindo na minha casa, a minha família. É exatamente isso. A ideia é essa. A minha família. Isso aqui é a minha família. Aleluia. Se amanhã eu for para o céu, eu investi no tesouro do céu. Quando Deus prova a nossa fé, é para nos colocar no terreno do sobrenatural. A oferta que entregamos para Deus sempre volta multiplicada. A unção que eu respeito e eu honro é a unção que eu atraio para a minha vida e para a minha família. Quando eu não honro, eu não atraio. E eu quero atrair para a minha vida, para a minha família. Sabe quais foram as qualidades da oferta daquele menino? Oferta sacrificial. Por quê, pastor? Ele entregou tudo o que ele tinha em tempo de escassez. Tudo. Foi uma oferta generosa. Por quê, pastor? Ele pensou mais nos outros do que em si mesmo. Ei, menino, Jesus está precisando desses 5 pães e 2 peixes. Ele poderia dizer assim, não posso dar. Por que você não pode dar? Porque é meu lanche. Se eu der, eu vou ficar sem nada. É o pensamento de muitos crentes. Não, eu não vou dar, porque se eu der, eu vou ficar sem nada. Jesus vai me entender, mas se Jesus está te pedindo. Eu entendo que aquele menino, ele levou os 12 cestos para casa. O texto não diz isso. Mas eu imagino que ele tenha levado. A oferta daquele menino era uma oferta de fé. Ele não sabia quando ou como, o que aconteceria. Oferta é muito mais uma questão de crer do que ter. A questão não está no ter, a questão está no crer. Quando você dá uma oferta extraordinária, Deus tem algo excepcional para você. Por isso que eu entendo que aqueles 12 cestos, eu fico imaginando assim, Jesus pegou, não sei se os 12 ou pelo menos 1 ou 2, leva para sua casa. Aquele menino chegando em casa, sabe, com aqueles 2 cestos e a mãe e o pai. Que foi isso aqui? É resultado do milagre. Eu dei 5 pães e 2 peixes, olha o que nós conseguimos. Foi Jesus que fez para nós. Eu me lembro, irmãos, de uma experiência, porque Deus não fica devendo nada para ninguém, irmão. Fala, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu me lembro de uma experiência de uma missionária, e Deus a chamou para ir para Honduras. Quantos aqui já ouviram falar nesse país? Honduras. É um país assim de maior índice de criminalidade, é um país terrível. Deus chamou essa missionária para ir para Honduras. E ela comprou a passagem para ir, mas não tinha a passagem de volta, porque tinha que comprovar que ia e voltava, e não tinha o dinheiro para poder alugar o local onde ela ia ficar, uma casinha que ela ia ficar. E o que ela fez? Ela foi numa conferência e lá Deus falou com ela, sabe esse pastor? Vá na igreja dele, converse com ele, ele vai lhe dar o que você precisa. E ela marcou com o pastor, chegou lá, sentou na cadeira do pastor, contou a história do pastor e disse assim, eu preciso de R$1.800 mais R$5.000 para os 3 meses lá em Honduras. Deus, ele conhecia a missionária. E ele falou assim, ele diz assim, que ele falou para Deus assim em mente, mas Deus, eu não tenho esse dinheiro. E Deus falou para ele assim, você tem.
arrume e dê para ela. E ele pegou e deu para ela. Ele disse assim, me dá 3 dias para eu arrumar esse dinheiro, eu vou te dar. 3 dias depois a missionária foi, ele deu R$6.800 para ela. E ela foi fazer a obra de Deus. Amém? E ele ainda levou a igreja a dar uma ajuda mensal para aquela missionária. Aí, 2 meses depois, ele foi fazer uma conferência numa cidade aqui no Brasil. Quando ele chegou lá, um irmão o pegou, levou para o hotel. E depois da conferência, o irmão pegou, colocou um envelope no bolso dele. Quanto que tinha naquele envelope? R$6.800. Você acha que ficou por aí? Porque você vai dizer assim, mas pastor, não sobra? Segura. Um empresário da igreja que estava na conferência, um irmão, ele tinha uma loja de negócio de açaí, um estabelecimento de açaí. Aí ele disse assim, pastor, eu queria que o senhor ficasse aqui mais 3 dias. Ele disse assim, mas não tem como. Não, eu separei para o senhor. Tem um local que eu quero levar o senhor e a sua esposa. E ele levou o pastor e a esposa dele para passarem 3 dias num spa. Com tudo pago. E ele levou, o pastor descansou ali 3 dias. Depois ele pegou o pastor, levou o pastor no aeroporto e colocou um envelope. Eu tenho que andar mais de terno no bolso do pastor. Aí ele botou o envelope, e aí chegou dentro do avião, ele tirou o envelope. Quanto que tinha dentro do envelope? R$10.000. Meu Deus. Não são coisas que a gente pede. Isso é fruto da obediência de uma semente. Quando Deus nos dá uma semente, nós temos que aprender a não comê-la, mas compartilhá-la. Quando Deus fala com você, por isso que eu falo que nenhum crente ora a Deus falando assim, Senhor, o Senhor quer alguma coisa de mim, quer que eu dê alguma coisa, quer... Não fala. Mas você quer que Deus providencie um milagre para poder você conseguir aquilo que você sonha. Não quer? Quer, eu também. Mas se Ele pede alguma coisa, você não dá. Mas você quer que Ele faça um milagre. Não tem como ter milagre quando você come a semente. Mas quando você compartilha, você está abrindo a porta do céu. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, para Deus realizar o milagre na sua vida. Ninguém vence Deus no dar. Que em minha vida a entrega, irmão, é o maior princípio para experimentar o milagre da multiplicação. Posso ver Não tenha medo. as promessas. Se você quer experimentar o milagre, esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E é dessa forma que Deus quer fazer na sua vida.